Aviso as minhas amigas e meus amigos que acessam esta reflexão do Evangelho e acessaram todas as outras, que transformarei este canal Espiritualidade Revolucionária, por onde vocês também me assistem, num outro canal para atender uma outra missão. E, nesse sentido, peço que vocês migrem, já que há pouca audiência nesse canal, para a TVCP, TV Cartas Proféticas. Eu posto o link aqui embaixo para que vocês se dirijam para lá. Nós fecharemos esse canal para a espiritualidade revolucionária, talvez mais para o fim de dezembro, início do ano que vem. Até lá vocês continuam assistindo aqui a reflexão do Evangelho. Mas já comecem a migrar, por favor, e a fortalecer, a reforçar, compartilhar estas reflexões também lá ou aqui na TV CP. Por gentileza. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se amam. Este Evangelho de domingo 10 de novembro de 2024, quando nós nos aproximamos da quadra do Advento, é um dos mais significativos dentre os textos selecionados para a reflexão do Evangelho. Este Evangelho de Jesus Palestino é São Marcos, capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 44. Nele transparece um conflito gigantesco que funciona como uma força que impeliu toda aquela complexidade que redundou na morte, no assassinato de Jesus Palestino. Como redundou também nas mortes de vários outros que lutavam contra esse sistema aqui presente e ativo, denunciado por Jesus e pelo evangelista São Marcos. Na linguagem atualizada de hoje, na linguagem definida pela ciência política, daria para classificar este evangelho como a demonstração, lá antes da Idade Média, da presença da atividade e dos crimes praticados pela classe contra quem se movem os oprimidos, os pobres, os injustiçados, como veremos na reflexão desse Evangelho. Como assim, Dom Orvandil? O Evangelho trata de economia, de política? Claro que trata, basta saber ler. Quem espiritualiza o Evangelho, quem trata do Evangelho como um alimento pessoal de uma espiritualidade submissa a tudo que nos massacra, não vê essas coisas no Evangelho. Não consegue entender o Evangelho contextualmente, historicamente, geograficamente e atualizar a partir daí a sua mensagem. Mas aqui, na reflexão do Evangelho, aqui, nesta comprometida com o povo, com os pobres, com os injustiçados, com trabalhadores, a gente vê, a gente consegue enxergar. Mesmo eu, com a minha limitação visual, consigo ver graças à fé que nos move aqui neste canal. Então vejamos, Jesus se encontra em Jerusalém, na sua última estada, ou de acordo com Marcos, na sua única
estada em Jerusalém. E se encontra aqui no Evangelho, no interior do templo chamado Templo de Salomão, destruído antes umas 3 vezes, e será destruído depois a 4ª e última vez. Aqui Jesus alerta os seus discípulos, sempre cercado pelos discípulos, e aqui também há uma multidão, que provavelmente é de muita gente que o seguia lá do interior da Galiléia, e outros que chegaram em Jerusalém, até foram participar de alguma atividade, de algum culto, de algum evento, em vésperas de Páscoa, da Páscoa judaica. E diz o Evangelho de João que Jesus alertou contra uma parte, mas não menos descolada de tudo que aconteceria a ele, que vem acontecendo com esta região. Ele disse, ensinou às multidões e aos seus discípulos, em particular, que deveriam se acautelar. Acautelai-vos dos escribas. Ele não diz acautelai-vos com os escribas, acautelai-vos levando em conta os escribas. Não, acautelai-vos dos escribas. Isto é, preveni-vos, cuidai-vos dos escribas. Prestai atenção no que são os escribas, o que fazem os escribas, de que crimes eles participam, de que grandes injustiças eles ajudam a arquitetar. Aqui, não só no templo, mas em toda a perversidade que esse templo significa. Logo, no final, vocês entenderão por que perversidade. Por que essa coisa terrível que Jesus depois descartou. Cautelai-vos, porque cautelar também quer dizer prevenir, observar, analisar, perceber, ver com cuidado, enxergar esta realidade e não usar a fé e toda esta falsa religiosidade com toda a sua riqueza histórica neste templo, dentro desse templo. Porque os escribas, que eram chamados de doutores da lei, que eram altamente considerados pelo seu saber bíblico, pelo seu conhecimento da Torá, pelas definições que davam dos profetas, dos salmos, eles eram peritos. E como todas as pessoas que conhecem, que se norteiam pela pesquisa, pela leitura, eles tinham facilidade de convencimento. Convenciam facilmente pelos dados que desenrolavam nas suas falas, nas suas oratórias, já que o conhecimento no modelo beduíno se dava muito pela questão oral. E eles tinham uma grande reserva moral que demonstrava conhecimento e domínio das escrituras do Velho Testamento. Mas eles não faziam só isso. Eles não impressionavam somente pela oratória, pela falação, pelo exibicionismo de conhecimento. Eles compareciam às praças chamando a atenção com as suas vestimentas, com o alto poder decorativo do que trajavam, roupas apropriadas aos doutores da lei, aos peritos de Antigo Testamento. E eles também gostavam muito de sentar nos primeiros lugares dos banquetes. O povo judeu e os povos palestinos gostam muito até hoje de banquetes. Os banquetes têm raízes profundamente culturais e históricas. Eles chegavam, se apropriavam, muitos deles nem ajudavam a fazer os banquetes, mas queriam os primeiros lugares. Ou como diz o povo hoje, entram nos metrôs, nos ônibus e exigem sentar à janela, próximos à janela.
Então eles eram exibicionistas, snobs. E quando faziam as suas orações nesse templo, ou nas sinagogas, ou nas praças, eles faziam discursos longos, se exibindo com um vocabulário inalcançável pelas multidões, mas eram muito respeitados e considerados porque não se sabia dos seus envolvimentos com o que representava esse templo aqui. Esses exibicionismos se davam no interior de um templo e nas posturas exibicionistas destes homens dotados de grandes conhecimentos, como forma de esconder o que se dava por detrás da elite a quem eles eram ligados, com quem eles colaboravam. E agora migremos para debaixo desse movimento. Quando Jesus, muito atento, muito observador, como se diria hoje, muito antenado, muito plugado, conectado com a realidade, ele observa tudo o que ocorre no interior do templo e o que isso representa. E se aproxima de um lugar, senta-se num lugar que lhe possibilitava agora observar o lado de baixo desta máquina e sua dinâmica, seu sistema todo. Ele vê uma pobre mulher, uma pobre viúva, depositar 2 moedinhas de bronze. Segundo diz e denuncia o Evangelho de São Marcos sobre o Jesus palestino, de pouco valor. E segundo algumas pesquisas, mediriam hoje em real, aqui no Brasil, em torno de 60 centavos, que não dava para comprar 2 pombinhas para o sacrifício, o altar pecaminoso, sobre o holocausto, no culto hipócrita e indecente que os sacerdotes realizavam. Então, Jesus, ao observar esta mulher, ele chama os seus discípulos. Agora parece que é uma conversa mais educativa e reservada aos seus discípulos. Jesus é um pedagogo extremamente prático. Ele aponta para a prática, ele aponta para os eventos visíveis, ele indica as pontas que espetam os pobres. E foi o caso da viúva. Ele chamou os seus discípulos e lhes disse, eu coloquei bem grande aqui no computador para ler com vocês, sobre o comportamento antiético, o comportamento imoral, o comportamento injusto, o comportamento satânico desses escribas, que reescreviam toda a lei e interpretavam a lei a seu belo prazer, de acordo com os interesses dominantes. Jesus diz, eles devoram as casas das viúvas e, para disseminar, fazem longas orações. Esses certamente receberão a condenação ainda mais severa. Já começam a receber, evidentemente, já começam a receber a condenação mais forte, mais severa, já pelo próprio Jesus. Se comove com isso e avisa os seus discípulos, mostra para os discípulos como é que se dá a dinâmica, como é que se dá o teatro, como se apresentam os atores dessas cenas que se desenrolam aqui no templo. E observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Esse aparente e piedoso ato de ofertar. Hoje muitos diriam de dar o dízimo, de entregar ao Senhor
Na verdade, um Senhor que está por detrás disso, sugando tudo isso. As multidões lançavam as ofertas. Muitos ricos davam ali grandes quantidades, enquanto que a viúva dava tudo que tinha, 2 moedas. Os outros que tocavam clarinetes, clarins, para chamar a atenção, olha aqui quanto nós somos generosos, davam o que sobrava, davam o que restava, selecionado as suas carteiras, que não chegavam a representar ofertas, entregas, a qualquer coisa, porque eles tinham ali a participação em todos os males que esse templo resumia. Enquanto a viúva pobre depositava, e é bom que se repita isso, somente o que tinha, isso é, tudo o que tinha. Já vi gente falando sobre esta viúva pobre, referindo-se à sua doação das 2 moedas com um grande mérito, com uma grande dedicação a Deus, dando tudo o que tinha. E alguns até comparam essa viúva com o próprio Jesus, que deu tudo o que tinha, sempre foi pobre, como diz Paulo. E deu tudo o que tinha a sua própria vida. Aí torcem todo o texto, quando na verdade, ao chamar os seus discípulos a observar a viúva, Jesus observa de maneira crítica, profética, porque a questão das viúvas, dos pobres e marginalizados, era central na agenda das denúncias dos profetas. Jesus aqui toma dos profetas e profetiza de forma correta a profecia, ao denunciar a situação em que se encontra esta viúva. Como todas as outras da história decadente desta aliança que sufoca os pobres. Aqui Jesus mostra que a viúva, na verdade, era uma explorada, era uma sugada pelos escribas que, por desfrutarem de grande prestígio, por serem considerados dotados desse conhecimento das Sagradas Escrituras, eram responsáveis numa forma de contabilidade de cuidar dos bens deixados pelos maridos mortos. Por isso, devoradores das casas das viúvas, ao se responsabilizarem, entre aspas, em cuidar, entre aspas, dos bens deixados pelos mortos, muitos deles atacados nas guerras por resistirem a tudo isso e ao Império Romano, como a invasores anteriores, eram assassinados e deixavam viúvas jovens, sem conhecerem a mecânica contábil de cuidar das riquezas, dos bens deixados. Então, cuidavam de procurar os escribas para tratarem dessa questão. Até porque as mulheres eram irrelevantes nesta cultura dominante. As mulheres não eram chamadas a participar, enquanto os maridos vivos, dos negócios da família. E agora, quando eles mortos, elas dependiam de 3 coisas, ou pelo menos de uma das 3 coisas: de voltar para sua casa, mas só eram recebidas pela família, e a figura de família na Bíblia não é nada belíssimo, não é nada artística, como muitos querem exaltar.
todas as famílias bíblicas são despidas da mensagem profética, da solidariedade, da justiça, do amor uns aos outros. Pelo contrário, as mulheres eram brutalmente exploradas nas ditas famílias antigas, como são hoje também. E então as mulheres eram desconsideradas, marginalizadas, e ao tentarem voltar para suas casas, para os seus pais, norteados, orientados pelo mandamento que dizia: deixará o homem pai e mãe, eles eram deixados e eram expulsos de suas famílias. E agora as mulheres, para voltar, não tinham condições, a menos que arrastassem boa quantidade de dotes deixados pelos maridos mortos para pagar a sua subsistência no interior desta máquina familiar. Ou depender da caridade alheia, de esmolas pelas ruas. Eram normalmente mulheres que se entregavam a pedir dinheiro, se humilhando ao pouco que lhes davam. Ou se entregarem à prostituição, não por opção, não por vontade, não por vocação, mas por absoluta condição de exploração. Ou, então, casarem com alguém para tentarem refazer um pouco de dignidade como mulheres aceitáveis na sociedade hipócrita judaica daquele tempo. Aí Jesus percebe lá que o que a viúva deposita é o mínimo que estes exploradores e escribas deixaram para elas e deixaram para esta viúva. Esta viúva não é uma mulher individual. Esta viúva não é uma pessoa física. Hoje diríamos, esta viúva não é um CPF. Esta viúva é toda uma sociedade explorada, roubada, sugada, discriminada, excluída em todos os sentidos. E é isso que Jesus vê. Apesar disso, a mulher ainda, dependendo da fé, esperando alguma coisa transcendental, algum milagre, ela negocia com Deus e dá as duas únicas moedinhas. Esse texto é chocante. Esse texto nos balança. Nos balança com várias questões. Uma, da presença ativa e cruel dos atos da elite dominante que se disfarça com máscaras religiosas, com máscaras de reza-reza, orantes, máscaras litúrgicas, máscaras de piedade, máscaras do conhecimento bíblico, máscaras da oratória do convencimento, máscaras de boa gente, de bons meninos, porque se tratava de homens, sexo masculino. Hoje é possível perceber a retomada disto. Desde em que o cristianismo foi roubado pelos impérios, novamente a religião se tornou apêndice, puxadinho, aparelho, agente destas dominações. Por isso, a religião europeia chegou no Brasil através de várias trajetórias, vários caminhos, para servir aos escravocratas, depois servir ao feudalismo e agora servir ao capitalismo. Produzindo viúvas abandonadas, produzindo velhos excluídos, produzindo juventude alienada, produzindo falta de oportunidades a quem trabalha,
falta de dignidade, falta de justiça salarial para quem produz as riquezas, para estes que nos exploram. O que se vê nesse templo é o que se sente hoje, porque o templo aqui para São Marcos não é só o local de orações. O templo aqui é local dos negócios, tanto que Jesus entrou no começo, como descreve o Evangelho aqui no seu começo, um chicote para espancar os sabotadores do templo e da liturgia libertária do povo, para expulsar os cambistas que usavam as moedas nacionais e internacionais para explorar o povo. O templo aqui era lugar e sede dos grandes crimes contra os profetas, como denunciou Jesus, e Jerusalém se transformara na morte dos profetas. O templo aqui, vizinho das forças armadas de Israel e do Império Romano, era local onde se urdia o assassinato de muitos destes homens que deixaram as suas esposas viúvas. O templo aqui, construído por último por Herodes, era a sede do sangue derramado. Portanto, o templo era tudo, como é hoje o Estado, como é hoje o Judiciário, como são hoje as prisões, como são hoje várias instituições que só servem para fazer o que esses escribas faziam. Acabamos de viver uma experiência de campanha eleitoral no Brasil, quando apareceram os atores bonitos, cheirosos, de mangas remangadas, para enganar o povo, em nome dos que estão por detrás, dos que se movem por detrás, injetando muito dinheiro para enganar o povo. Este é o templo. Esse templo. Por isto Jesus, no capítulo 13, diante do encantamento dos seus discípulos, e esta raiz, esta semente foi lançada já no tempo de Jesus e hoje cresce como árvore daninha, árvore venenosa, por entre todas as experiências religiosas. Os discípulos encantados diziam: mestre, vem aqui ver, olha as pedras desse templo, olha que coisa impressionante, as bases do templo, aqui os enfeites desse templo, que coisa maravilhosa, mestre. E Jesus disse: cautelai-vos, porque desse templo não sobrará pedra sobre pedra. Para Jesus esse templo não valia nada, porque era espaço do teatro da traição, do crime, da violência, da barbárie. Mais tarde, quando Marcos publica o seu evangelho, este conflito há de se deparar com uma disputa, com uma desavença profunda entre a linha dos cristãos e das cristãs, que queriam ser um apêndice deste templo, ou do que sobrou dele, porque ele foi realmente destruído, através das sinagogas, fosse uma corrente dentro desse judaísmo aí, e outra que lutava contra esta mentalidade, buscando uma nova experiência em Jesus palestino. O reino que ele propunha, que não pode acolher o que representa este templo. Hoje nós nos encontramos na mesma situação. Hoje nós nos encontramos com pastores, pastoras, bispos, cardeais, papas, líderes nacionais e mundiais que servem aos interesses do totalitarismo liberal, do totalitarismo capitalista, na destruição dos pobres, na sua enrolação, no embotamento das suas experiências, dizendo a cada um e a cada uma: dorme à noite, descansa enquanto Deus e seus anjos cuidam de ti. E amanhã, levantes com a cabeça erguida,
trabalha pelo sucesso, porque serás abençoado. E nada acontece. Quando todos voltam para casa à noite, acabrunhados, abatidos, cansados, desanimados, sem ver perspectiva, sem ver pelo menos um trem vindo do túnel. Ao contrário, nada. Novamente entram na cantilena da falsa fé, da religiosidade dos exploradores que usam a inocência de quem, como a viúva, deposita tudo que tem naquilo que nada dá. Também temos hoje, ao contrário, o Apocalipse aqui de São Marcos, os apocalípticos, que pregam Jesus que virá num trono, o trono semelhante ao trono dos reis daquela época, semelhante aos invasores daquela época, semelhante ao trono do sumo sacerdote nesse templo. Um Jesus sem história, um Jesus sem palestinicidade, um Jesus sem geografia, um Jesus sem experiência do humano, um Jesus sem rosto, um Jesus sem suor, um Jesus sem sangue. Um Jesus glorioso, cercado de anjos e de clarins, saudando a fantasia apocalíptica que inventaram. Aqui, o Apocalipse de Marcos diz na tampa e na hora que esses enganadores aqui receberão a recompensa mais dura que alguém já recebeu por causa da exploração. O juízo já foi declarado na hora. Esse juízo nós devemos incorporar, devemos assimilar. O juízo crítico, o juízo analítico, um juízo que enxerga e percebe, porque se acautela das forças malignas do que esse templo e tudo o que ele representa, inclusive hoje, faz contra as viúvas, contra os pobres, contra os injustiçados, contra trabalhadores e trabalhadoras. Eis aí o nosso grande desafio, meu irmão, minha irmã. Eis aí a grande sacudidela. Eis aí a grande conclamação para que nos convertamos a este Jesus que a tudo observa, a tudo enxerga, mas a tudo denuncia, a tudo, sobretudo, e essas crueldades ensina, a que nos acautelemos, a que nós nos posicionemos ao lado desta viúva e não um estado esgotado como uma esponja usada até o seu último fio, seu último fragmento, para nada mais valendo. Isto deve nos comover, isso deve nos sacudir, isso deve nos chamar a uma posição como a que Jesus chamou os seus discípulos. Acautelai-vos, vede esta viúva, não sigais pelo caminho desses escribas que representavam o pior, usando os piores mecanismos para enganar e roubar as viúvas pobres e tudo mais que pudessem para si mesmos e para os seus patrões dominadores. Rezemos, oremos, abramos ao Santo Espírito Recriador para que realmente tomemos em conta isto que Jesus nos ensina com relação aos fenômenos econômicos, políticos, sociais e culturais de hoje também. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se ama.